Fala, torcedor alvinegro! Seja muito bem-vindo a mais um boletim exclusivo, feito de botafoguense para botafoguense, trazendo tudo o que está rolando nos bastidores do nosso glorioso. E olha, segura o coração, porque o mercado da bola está pegando fogo, e as notícias de hoje são daquelas de mexer com a estrutura de qualquer torcedor. Nós temos atualizações quentes sobre a busca incessante pelo substituto do Marlon Freitas, uma sondagem preocupante de um rival carioca pelo nosso camisa 10, a situação do transfer ban que assustou a torcida nas últimas horas e, claro, movimentações de saída e chegada que podem mudar a cara do time para 2026. Se ajeita na cadeira, aumenta o som e vem comigo, porque o vídeo de hoje está recheado de informação e análise. Vamos começar falando sobre o meio-campo, que é o coração do time e a grande preocupação da diretoria neste momento. Com a saída confirmada do Marlon Freitas para o Palmeiras, ficou aquele vácuo na liderança técnica e na distribuição de jogo. Mas o Botafogo, sob o comando da Eagle Football e com o aval do técnico Martim Anselmi, não está parado. O nome da vez, o grande alvo para assumir a batuta no meio-campo em 2026 é Christian Medina. O jogador, que pertence ao Estudiantes de La Plata, virou a obsessão da diretoria alvinegra. E não é para menos. Christian Medina é aquele tipo de volante moderno que o futebol atual exige e que o Anselmi adora. Ele tem intensidade, tem passe qualificado e chega bem à frente. A informação que chega, apurada pelo GE e pelo Fogão Net, é que o Botafogo intensificou, e muito, as conversas para trazer o argentino. A situação é curiosa e envolve bastidores complexos. Medina foi oferecido ao Botafogo pelos próprios empresários. Eles tiraram o jogador do Boca Juniors, pagando a multa do próprio bolso para levá-lo ao Estudiantes, visando uma vitrine. Só que, apesar dos títulos na Argentina, eles sentem que a valorização financeira não veio como esperado. Eles enxergam no Botafogo e no futebol brasileiro a plataforma ideal para o salto que o Medina precisa na carreira. O Glorioso sabe que a negociação não é simples, mas está jogando pesado para convencer o staff de que o projeto esportivo no Newton Santos é sólido. Mas, para isso acontecer, o Botafogo precisa superar a concorrência e mostrar que o dinheiro e a visibilidade aqui são garantidos. E falando em volante, mas olhando para o futuro, o Botafogo mantém no radar uma joia do rival. Estamos falando de Wallace Davi, volante de apenas 18 anos do Fluminense. Ele quase foi envolvido numa troca pelo Marlon Freitas, mas como o Marlon preferiu o projeto do Palmeiras, essa troca direta melou. No entanto, o interesse do alvinegro no garoto permanece vivo. A diretoria vê em Wallace um potencial enorme para médio e longo prazo. É aquele jogador para ser lapidado, para ganhar casca e virar realidade daqui a uns anos. As conversas continuam, e não se surpreendam se vermos esse garoto vestindo a estrela solitária em breve. Agora, uma pausa para um assunto sério que deixou muita gente de cabelo em pé, o transfer ban. Saiu a notícia de que a FIFA puniu o Botafogo, impedindo o registro de novos jogadores. O motivo? O não pagamento de uma parcela referente à contratação do Thiago Almada junto ao Atlanta United. Mas, torcedor, muita calma nessa hora. Fontes ligadas ao clube garantem que não há motivo para pânico. A diretoria reconhece a dívida e está tratando isso como uma prioridade absoluta. A expectativa é que tudo seja resolvido já na primeira semana de janeiro de 2026. O Botafogo de John Textor tem crédito e fluxo de caixa, mas essas burocracias financeiras internacionais às vezes travam. A promessa é de uma resolução rápida para não atrapalhar o planejamento agressivo que o clube tem para esta janela. Mudando a chave para o ataque, temos uma notícia que divide opiniões e causa apreensão. O nosso camisa 10, o venezuelano Savarino, está na mira do Fluminense. É isso mesmo que você ouviu. O rival das Laranjeiras fez uma sondagem oficial para saber valores e condições de negócio. O técnico deles, Zubeldia, quer um jogador com as características do Savarino, um meia que cai pelas pontas, que cria e finaliza. E o Savarino, convenhamos, encaixa como uma luva nesse perfil. Mas qual a postura do Botafogo?
Segundo as informações, o clube não trata o jogador como inegociável. Se chegar uma proposta financeiramente positiva, o Glorioso senta para conversar. Isso segue a lógica de mercado da SAF. Ninguém é invendável se o valor for justo e permitir reinvestimento. Vale lembrar que São Paulo, Corinthians e Grêmio já tentaram tirar o Savarino daqui, mas ele preferiu ficar. Afinal, aqui ele é campeão da Libertadores e peça-chave. Porém, ver um titular absoluto reforçando um rival é de preocupar. Direto no Rio de Janeiro é algo que o torcedor alvinegro dificilmente digere bem. A pergunta que fica é: vale a pena reforçar o rival para fazer caixa? É um xadrez perigoso que a diretoria está jogando. Enquanto isso, uma ótima notícia vem do departamento médico. Matheus Martins, que terminou 2025 entre altos e baixos e lidando com uma lesão na coxa esquerda, está 100% recuperado. Ele foi poupado propositalmente dos jogos finais contra Cruzeiro e Fortaleza para não correr riscos desnecessários. A estratégia foi clara: preparar o garoto para voar em 2026. E ele não ficou parado nas férias, não. Matheus contratou um profissional particular e vem treinando forte para chegar na pré-temporada voando. Com apenas 2 gols em 32 jogos no ano passado, ele sabe que precisa entregar mais. E essa dedicação nas férias mostra que ele está focado em dar a volta por cima e brigar pela titularidade no time do Anselmi. Lá na defesa, o mercado europeu volta a assombrar. O zagueiro David Ricardo, que chegou do Ceará e mostrou serviço, é alvo do Torino, da Itália. Os italianos já mandaram uma proposta de empréstimo com opção de compra, que foi prontamente rejeitada pelo Botafogo. Mas eles não desistiram e devem vir com uma nova carga, e dessa vez com valores mais altos, logo nos primeiros dias de janeiro. O Botafogo pagou cerca de 11 milhões de reais por ele e sabe que tem um ativo valioso nas mãos. Se a proposta for lucrativa, como dizem nos bastidores, o negócio pode sair. O Ceará ainda tem 20% do passe, então o Botafogo precisa vender bem para lucrar de verdade. E as novelas não param. Temos o caso do Patrick de Paula. Está emprestado ao Estoril, de Portugal, até junho de 2026. Mas a passagem dele por lá tem sido apagada, com pouquíssimos minutos em campo. O jornal português Record informou que o Estoril quer devolver o jogador agora, antecipando o fim do empréstimo. E aí, o que o Botafogo faz? O contrato dele com a gente acaba no final do ano que vem, e ele não parece estar nos planos do técnico Martin Anselmi. Clubes brasileiros estão de olho, sondando a situação. Será que vale a pena reintegrar o PK e tentar recuperar o futebol dele? Ou é melhor buscar um novo empréstimo para ele não ficar parado aqui? É um abacaxi que a diretoria vai ter que descascar rápido. E o assédio aos nossos jovens não para. Álvaro Montoro, o meia argentino, que é tratado como uma joia na base, entrou na mira do Fenerbahçe, da Turquia. Jornalistas turcos garantem que o clube mandou observadores para acompanhar o garoto de perto. Mas aqui, John Textor foi taxativo. Não tem intenção de vender agora. O contrato vai até 2029 e o plano é maturar o jogador, fazê-lo brilhar no profissional e só depois pensar em venda. A mesma lógica se aplica ao colombiano Jordan Barreira. O Botafogo está blindando suas promessas para não perdê-las a preço de banana antes de darem retorno técnico. Para fechar o pacotão de mercado, temos a situação da lateral esquerda. O Botafogo busca um jogador com perfil de ala, bem ofensivo para o esquema do Anselmi. O nome do cuiabano estava na mesa, mas o contrato dele acabou dia 31 de dezembro. Ele deve se reapresentar ao Nottingham Forest, mas deixou no ar que estão vendo essa questão. Ou seja, ainda existe uma frestinha de esperança, mas é remota. Enquanto isso, o nome do Rodriguinho, meia do São Paulo, voltou à pauta. Com a renovação travada no tricolor, o Botafogo monitora, mas concorre com o Bayer Leverkusen. Se os alemães não avançarem, o Glorioso pode dar o bote para trazer esse talento para o meio-campo. Como vocês podem ver, o cenário é de pura ebulição. Temos a necessidade urgente de repor a saída do Marlon Freitas, a tensão de um transfer ban que precisa ser resolvido ontem, o perigo de perder Savarino para um rival e a gestão de ativos jovens e emprestados. Janeiro promete ser um mês decisivo para as pretensões do Botafogo em 2026. A torcida confia no projeto, mas exige transparência e agilidade. O elenco precisa estar fechado e forte para a pré-temporada, porque a cobrança por título será ainda maior neste ano. O Botafogo mudou de patamar, e problemas de gente grande agora fazem parte da nossa rotina. Negociações milionárias, assédio europeu, disputa por jogadores de seleção, isso é o novo Botafogo.
Mas para a engrenagem funcionar, as peças precisam se encaixar. Christian Medina seria essa peça? A venda de Savarino seria um erro estratégico ou uma oportunidade financeira? A volta de Matheus Martins será o nosso maior reforço caseiro? São muitas perguntas que só os próximos dias irão responder. Eu quero saber de você, torcedor. O que você acha de toda essa movimentação? Qual seria a sua prioridade se você fosse o John Textor hoje? Resolver o meio-campo ou blindar o elenco contra a saída de titulares? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante. Termômetro da nossa torcida. Não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho, porque a qualquer momento eu volto com mais um plantão de notícias do nosso fogão. Aqui, a estrela solitária brilha mais forte. Um grande abraço, saudações alvinegras e até a próxima!